queridos amigos e amigas do Jefa. Estamos aqui hoje para mais um dia de estudos e o tema da nossa palestra de hoje é Como me livro dessa sede de vingança. Quem vai expor essa palestra para a gente é o Breno Fialho, do grupo CI, Centro Espírita Irmã Rosa. Bom, antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos corações a Deus, deixar todos os nossos problemas, todas as nossas complicações, tudo que está nos afligindo nesse momento, lá fora, tanto os individuais quanto os sociais. Vamos fazer uma prece por todos os nossos amigos, nossos companheiros que não estão aqui nesse momento, que essa palestra não só abra os nossos olhos, mas que também entre nas nossas vidas, que nós possamos aplicar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, que tudo que seja dito aqui hoje nos modifique de alguma forma e que não só hoje, como todos os dias pela frente, possamos evoluir, sempre seguindo os ensinamentos de Jesus. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis. Saudações também a outros irmãos que porventura cheguem até este vídeo, talvez por interesse pelo título ou de alguma outra forma cheguem até aqui. Que Deus nos abençoe e que a luz do Mestre Jesus esteja entre nós, em nossos lares, guiando o nosso caminho para o bem. Antes de qualquer coisa, agradeço a oportunidade, agradeço o convite a Marta, carinhosamente, mais uma vez, me convida para trabalhar, e o trabalhador é sempre o maior beneficiado, por isso agradeço a oportunidade de juntar os estudos, fazer a pesquisa, reler, organizar um pequeno roteiro para termos uma conversa, uma exposição a partir de agora, por breves instantes. E o tema que me foi pedido, me foi oferecido, ele é provocativo, ele é forte, é a partir da seguinte pergunta: como me livro dessa sede de vingança? É algo forte. Se alguém acha, não tem nada a ver com isso, ia começar a ver, mas não vou ver mais não, espera aí, vamos ver que vamos conseguir trazer isso para ser útil para todos nós que estamos aqui. Porque se chegamos até aqui, eu preparando, quem ligou aí para assistir, porque deve ter uma utilidade para nós. Não será um tema que às vezes a gente pensa, é como o meu filho tinha que estar assistindo isso, é como o meu marido tinha que ver, isso caia como uma luva para minha esposa. Não, é para a gente que está aqui neste momento. E é um tema muito presente na pregação de Jesus, no Kardec, na nossa codificação, trabalha isso bastante e é completamente atual. Sede é um desejo muito forte, um desejo firme que temos, e a vingança é a desforra, é a vontade de devolver um mal que a gente acha que nos foi feito. Então é como me livro dessa vontade muito firme de devolver o mal, de fazer o mal ao outro que porventura eu tenha sentido que me fez. Mas então eu convido a todos a seguirem assistindo, porque nós vamos ampliar esse sentimento. Não vamos trabalhar estritamente só apenas a vingança, a ação que eu possa fazer para fazer uma desforra, mas vamos ver se nós ainda dizemos ou pensamos a partir dos sentimentos que nós nutrimos em nós, que nós temos e às vezes a gente até desconhece. Vamos ver se alguns de nós ainda diz ou pensa ou fica feliz quando acontece alguma coisa com outra pessoa que não nos cai bem, a gente pensa ou sente assim, bem feito, mereceu isso, ele tinha que ouvir umas verdades, eu não devia ter deixado passar sem falar nada, um dia ele vai ter o que merece, e outras frases parecidas como estas. Se nós somos capazes de emitir termos esses sentimentos que alimentem essas frases, então vamos ficar aqui para a gente assistir um pouquinho o que é a doutrina espírita, o que o cristianismo nos diz acerca
desse sentimento da vingança que é tão destrutivo para quem o sente. De cara logo, a vingança é o título de uma instrução do Espírito presente no capítulo 12 do nosso Evangelho, Amai o vosso inimigo. O instrutor espiritual começa assim: a vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Então é um vestígio de um costume bárbaro, ou seja, nós temos um pretérito grande, vimos evoluindo, mas temos alguns costumes bárbaros. E a vingança, segundo esse instrutor espiritual, e nos parece muito coerente, é um dos últimos vestígios que vamos conseguir vencer. Então ainda está muito presente em nós, porque somos capazes de olhar uma pessoa que não chega a ser nosso inimigo, mas é talvez um antipático, uma pessoa que pensa diferente de nós, ou que nos tenha dado uma opinião diferente, e a gente é capaz de, quando acontece algo de leve que seja desagradável àquela pessoa, dizer bem feito. Esse espírito também nos fala do duelo como um costume selvagem. O duelo é uma disputa da questão da honra, isso não pode acontecer comigo, vamos resolver no duelo. E esse espírito nos fala, Kardec também, que é necessário abrandamento do nosso orgulho. E por isso há várias mensagens falando sobre o duelo no final do capítulo 12. E chama atenção para esse fato, que o duelo, àquela época da codificação, já não existia tanto quanto antigamente, mas ainda existia. Era comum ainda ver pessoas, antes até, mas saindo com a arma à mostra na cintura, porque qualquer coisa, vou limpar minha honra, né? E no Evangelho nos fala que aquele que tem a destreza no manejo da arma e vai para um duelo é o assassino, porque ele tem a certeza de que vai vencer. E o que é fraco, não tem destreza nenhuma com a arma, se vai para um duelo é um suicídio, porque ele tem certeza de que vai perder a vida, isso tudo em função de uma limpeza da honra, né? Mas eu gostaria aqui de trazer, assim, ampliar e atualizar essa questão do duelo, porque a gente pode pensar, peraí, não vou nem ler aquelas mensagens de duelo, porque hoje não tem mais duelo, né? Não tem mais aquela imagem que a gente vê em filme, de as pessoas vão de costas, cada uma para um lado, 1, 2, 3, e quando vira, resolve, né? O duelo está consumado. Então, mas vamos trazer como estão os nossos duelos no dia a dia, no hoje. Como são nossos duelos? Mas onde estão os duelos? Estão nas calçadas, pela disputa de espaço, às vezes na calçada estreita, ou quando tem um bloqueio na calçada, vem um de lá, vem um de cá, muitas vezes incapaz de fazer uma gentileza. No centro da cidade, que é mais cheio, é comum as pessoas atravessando, às vezes uma esbarra, bate a bolsa na outra, ou o ombro um no outro, e vira um duelo, porque um vira para o outro e já solta palavras nada amistosas. O nosso comportamento nas filas, às vezes a pessoa lá na nossa frente, posso pagar metade no dinheiro e no cartão? Aí não acha a moedinha que o caixa pediu, quando vai passar o cartão erra a senha, e como é que ficamos nós na fila? Será que temos vontade que aquela pessoa desaparecesse, ou a gente está trabalhando a nossa paciência? E um local muito importante dos duelos é no trânsito. A disputa por espaço, a falta de gentileza. Quem está no carro normalmente gostaria de chegar ligeiramente, rapidamente ao seu destino, e não é o que vemos nas nossas cidades grandes, né? O trânsito é o grande ensinador da paciência. E atualizando mais ainda, chegando aos tempos mesmo, ao agora, como estão os duelos nas redes sociais, na busca dos likes, dos coraçõezinhos, dos números de seguidores, de destratar o outro porque tem mais do que eu, a foto que eu botei teve mais do que a sua foto, teve mais comentário do que o outro. São duelos o tempo todo para aqueles que levam disputas a sério. Esse instrutor nos chama a atenção que a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela, ou seja, não conseguem controlar. E dos espíritos que também podem sugeri-la. Olha só que interessante. Os espíritos podem nos sugerir esse sentimento de vingança. Tudo a ver com a questão 459 do Livro dos Espíritos, vamos falar dela aqui e mais adiante, que nos diz que os espíritos nos guiam. Claro, se eles encontram em nós ainda aquela incapacidade de relevar, a incapacidade de tolerar, eles com facilidade vão nos incentivar à vingança. E nós temos grandes exemplos aí em duas importantíssimas orações no Pai Nosso. Nós pedimos para sermos perdoados conforme perdoamos aqueles que nos ofendem, ou seja, pedimos o tratamento da equidade, então que a partir de agora comecemos a perdoar.
E na oração de Francisco de Assis, no mesmo sentido, é perdoando que se é perdoado, ou seja, o sentimento da justiça, da equidade, ou seja, se eu faço o bem, se eu perdoo, eu gostaria de ser perdoado também. Então, vingar-se é contrário ao ensinamento do Cristo, perdoai os vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar, que se recusa a tentar perdoar, não é um bom cristão e não é um bom espírito. Não é um bom espírita, perdão. Não é um bom cristão e não é um bom espírita, que são a mesma coisa. Ainda no nosso capítulo 12, Kardec transcreve do Evangelho de Lucas, capítulo 6, se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Ou seja, ora, se eu só sorrio para quem me sorri, se eu estendo a mão para quem estende a mim, se eu empresto para quem me empresta, o que eu estou fazendo diferente do que a maioria? Lembrando que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece, e é provável que a maioria ainda cultive muito egoísmo, cultive muito orgulho. Ou seja, se eu estou igual à maioria, eu não estou nada bem, eu tenho que fazer um pouco mais do que eu vejo os outros fazerem. Então, desde do Evangelho de Lucas, né, transcrevendo o ensinamento de Jesus, se você faz apenas o que todo mundo faz, não está fazendo grandes coisas do que se espera de alguém como nós, que temos acesso aos evangelhos, ao ensinamento espírita, sempre aquele incômodo de posso fazer um pouquinho mais. E no item 3, talvez seja o coração desse capítulo 12, está a diferença da maneira de amar o inimigo e o inimigo. Kardec nos explica, por falta de uma palavra que possa distinguir o amor, de um tratar bem, talvez, o Evangelho usou o amor, amar ao inimigo. Mas amar o inimigo, ou antipático, ou adversário, é totalmente diferente. Eu trouxe só aqui algumas frases que ele nos explica. Amar o inimigo, ou amar o antipático, ou amar aquele que não nos cai tão bem, vamos atenuar isso porque, eu não tenho inimigo, mas tem alguém que às vezes não cai tão bem, não dá vontade de sorrir. Então, amar essa pessoa é não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não colocar nenhum empecilho à reconciliação. É desejar-lhe o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que aconteça ao invés de se entristecer. Ou seja, nada de bem feito, nada de ele merecia isso. A nossa sociedade nos leva muito a exercitar esse lado ainda, do qual nós temos que nos livrar. Às vezes nos programas de televisão, está ali a torcida para alguém se dar mal. Não. A gente tem que querer que mais pessoas estejam bem à nossa volta. O vizinho, às vezes, que votou contra, diferente do que nós votamos numa reunião de condomínio, o síndico que não aprovou uma sugestão que nós demos, é uma divergência de pensamento. E nem por isso aquela pessoa não é boa. Ora, só porque pensa diferente de mim, é egoísmo demais, né? E a manutenção das antipatias, das inimizades, nos é explicado no item 5, os inimigos desencarnados. Isso é tão importante que Kardec colocou no capítulo 12 e colocou no 10 também, que nós vamos trazer isso também. No 12, então, nos inimigos desencarnados, Kardec nos fala que a vingança levada adiante, levada a efeito, não acaba com a morte do corpo, porque o espírito segue vivo. E a irritação, aquele sofrimento, pode ampliar no plano espiritual a raiva daquele espírito para conosco, e pode se ampliar até mesmo de uma encarnação para outra. Então nós vamos já garantir a presença de um antipático e de um inimigo perto de nós numa nova encarnação. Para nós espíritas que acreditamos na reencarnação, que acreditamos que temos que fazer as pazes com aqueles que não nos caem bem, é a certeza de que vamos encontrá-lo. Então daí podemos destacar, é uma sequência muito bonita quando nós falamos de vingança, da necessidade de uma melhoria, a sequência dos capítulos 9, 10, 11 e 12 do nosso Evangelho. Mergulhar nesses capítulos é uma forte tentativa de se preparar para o perdão, se preparar para olhar para aquele desafeto com um pouco mais de afeto. O capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, Kardec nos chama a atenção para cultivarmos em nós doçura, moderação, mansidão, afabilidade e paciência. Essas palavras têm algumas acepções até que são sinônimos umas das outras, mas estamos lá, doçura, moderação, mansidão, afabilidade e paciência. A paciência é importantíssima para podermos pensar sobre as nossas ações, e não está aqui, mas em outros pontos
da nossa doutrina tem é a paz. Paciência é saber esperar, e a paz é ser pacífico. Então, essas virtudes vêm em oposição à violência, à cólera e a qualquer expressão descortês que a gente tenha em relação ao nosso próximo. Jesus até traz, né, nos evangelhos, tem a passagem de Jesus, a palavra ofensiva, ter raiva do outro, merece ser condenado. Então, a afabilidade é importantíssima, não ter a raiva, não ter o sentimento ruim em relação ao nosso companheiro. E no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, Jesus fala, Kardec traz, já começa perdão e a reconciliação com o adversário, que tem a ver com o que nós falamos ali no item, no capítulo 12. Porque quando nós nos reconciliamos com o adversário, com o antipático, com o antagonista, que nós tenhamos criado um forte laço opositor, nós estamos evitando a manutenção de discórdias nessa vida, com certeza. Vamos deixar de ter uma inimizade e amá-lo como está no capítulo 12. É um pouquinho diferente de amar o amigo, mas amar o inimigo, como dissemos, é não ter contra ele nada de mal. Mas evita a manutenção dessa discórdia para o plano espiritual, que não é bom você ter um inimigo no plano espiritual e também nas reencarnações futuras. E além do mais, a gente perdoar é uma prova de elevação do próprio espírito, nossa, porque o perdão é uma característica do homem de bem, está lá no nosso capítulo 17. E é uma vitória sobre uma fraqueza comum, sobre o sentimento atávico da vingança, né? O pagar na mesma moeda, o bateu, levou, o olho por olho, dente por dente, ele fez, vai levar, o não levar desaforo para casa. Tudo isso é muito comum, tudo isso é muito banal, faz parte de um passado do qual nós temos que nos livrar, superar pelos sentimentos bondosos. E o não levar desaforo para casa, o clássico, né, o homem de honra, vamos assim dizer, entre aspas, é aquele que se sente ofendido, recebe a ofensa, processa aquilo, aumenta a sua raiva e vai devolver para o outro, e aí não vai levar desaforo para casa. E a proposta cristã é totalmente diferente disso. Se nos fizerem um desaforo, sequer eu recebo esse desaforo. E pacificamente eu deixo esse desaforo com o ofensor. Eu não quero para mim. Se você está mal, tente se acalmar, mas eu não quero isso para mim. Eu não quero chegar em casa tendo brigado na rua, discutido no trânsito, contando histórias tensas quando chegar em casa. Não, eu quero estar bem. Então, se me ofendem, eu não quero isso para mim. Pode ficar para você. Em Mateus capítulo 5 também, Kardec nos transcreve a importância e a subversão que Jesus faz. Por isso ele teve tanta... né, não tivemos oportunidade de compreendê-lo naquela época e ainda temos alguma dificuldade hoje de compreender as lições para colocar em prática. Aquela época de Jesus, fazer a oferenda diante do altar era algo importantíssimo, que tinha que ser notado, era diante dos outros. E Jesus nos fala, olha só, se você tem alguma coisa contra alguém, tem uma diferença contra um outro companheiro, antes de fazer oferenda, ou seja, uma das coisas mais importantes daquela época, antes de fazer oferenda, para tudo, vai procurar aquele companheiro e faz as pazes. Só depois de fazer as pazes é que você, voltando, a sua oferenda vai ser bem recebida. E até mesmo, antes de orar, faz as pazes, usa a prece como força de solicitação para você poder dobrar o seu próprio orgulho e fazer as pazes com o companheiro. Só depois a sua prece vai se elevar, porque a prece só vai ao alto vindo de um coração purificado. É vencer o ressentimento que existe em nós, de grão em grão. Eu venci um pouquinho hoje, venço um pouquinho amanhã, tolero um pouquinho mais, e de grão em grão, eu aqui, outro ali, outro acolá, o planeta vai caminhando para um planeta de regeneração. E aí temos uma frase que está em Mateus 16, a cada um segundo as suas obras. Isso é justo, isso é importante. Quem trabalhou melhor, quem se dedicou mais, terá uma recompensa maior. Então, para pensarmos em função disso, a cada um segundo sua obra, que obra eu faço? Que esforço e vontade eu aplico nas minhas obras, nos meus objetivos, nos meus trabalhos, no meu dia a dia, na minha vida relacional com o outro? Como estou a minha obra? Se estamos aqui para evoluir, aquele que se vinga, que tem ressentimento, que secretamente se satisfaz com o infortúnio do outro, que obra que essa criatura fez? Aquele que ri quando o outro chega com o carro arranhado, que ri quando o outro tropeça, que obra esse irmão nosso está fazendo?
O perdão sincero, o perdão daquele que não se sente ofendido, que não valoriza o ressentimento, é libertador. É o sair da prisão pagando o último centil. Eu não quero mais estar preso, eu não quero estar mais amarrado ao meu ofensor. Ora, toda vez que eu vir aquela pessoa que me incomoda, que me fez algum mal, ou que eu acho que fez algum mal, eu senti, recebi aquilo mal, se passa do outro lado da calçada, eu entro em estado de estresse, porque eu não quero atravessar, eu não quero que ele atravesse na minha direção. Ora, se eu mantenho esse sentimento por não perdoar, isso faz mal para mim, eu estou preso. Agora, se eu tenho perdão sincero, se eu liberto, respeitando a diferença que aquela pessoa tenha comigo, seja de posição política, de votação no condomínio, de time, discussão de futebol, às vezes a pessoa começa de uma bobagem de futebol e se torna antipático ao outro. Se eu tolero tudo isso, e até mesmo chego a desejar o bem, porque isso é um exercício do bem em mim, se eu sou capaz de desejar o bem ao outro é porque eu estou exercitando o bem em mim. Isso é quitar a dívida, isso é se libertar da prisão, como está no Evangelho de Jesus. Então eu posso olhar o ofensor sem sentir o mal-estar. Isso é liberdade, isso é sair da prisão. Mais uma vez, eu tornei-me melhor. Quem mais se beneficiou com o perdão fui eu mesmo, olha que interessante. Então perdoar é buscar a leveza. E nós cristãos não podemos fazer parte da onda do sentimento atávico do nós contra eles. Muitos estudiosos do comportamento humano estão destacando a volta com muita força. Nunca deixou de existir, por isso existiram as guerras, as disputas muito sérias dentro de países e de uns países contra os outros. Mas muitos de nós aparentemente já havíamos melhorado com relação a isso. Do sentimento do nós contra eles, é um sentimento ancestral, que vem lá do tempo em que nós vivíamos em pequenas tribos, em pequenos clãs, com a fontezinha d'água, com nossos bichinhos, nosso pequeno rebanho e com as nossas plantações. Mas um dia, por questão climática, questão do solo, a aguinha secou, o nosso rebanho mingou ou a plantação não deu o que era esperado para alimentar todos. Então o que acontecia? Os mais fortes saíam com o material que tinham à época de arma, fossem pedras, fossem machados, lanças, de acordo com a época em que estávamos, e iam procurar. E às vezes encontravam outra tribo, que sequer se conheciam, mas viam ali a fartura, e o jeito era tomar na força. E isso é o nascedouro das disputas, das guerras, a busca recursos de manutenção da vida. Então esse é o nós contra eles. No futuro, aquele que foi agredido, se conseguiu se rearmar, restabelecer, ele vai lá para buscar no outro também. Viram inimigos seculares. A questão da vingança está aí em nós desde tempos muito pretéritos. E o que estamos vendo hoje, o que esses estudiosos do nosso comportamento hoje destacam? Que com as redes sociais, talvez pela sensação de liberdade, proteção aparente e do que eu busco exercitar em mim. Está na nossa mão. A doutrina espírita nos fala para exercitar o bem em nós. Tudo é exercício. Eu desenvolvo o bem em mim à medida que eu exercito. Mas se eu bobeio, se eu deixo de ser vigilante e pelo aparelho que está na minha mão eu começo a compartilhar críticas, a entrar nos rebanhos dos grupos que querem atacar quem pensa diferente, isso tem sido feito com muita violência e de modo muito deselegante, desqualificando e agredindo o oponente, simplesmente porque pensa diferente, como se fosse ótimo viver num local, no nosso nível evolutivo, em que todos pensássemos iguais. Nós ainda não atingimos o pensamento completo da verdade e do bem. Por isso é necessário o pensamento diferente, por isso as pessoas se vestem diferente, por isso as pessoas tratam os corpos de maneira diferente, para uns aprendermos com os outros. É o exercício da liberdade. Mas o que nós estamos vendo é a intolerância no seu mais alto grau, exercitada dia a dia. O cristão, o bom espírita, não pode jamais exercitar de maneira inocente essa instantaneidade dessas mensagens ou dar o ok para essas mensagens. A nossa busca é exatamente o oposto, é a tolerância esclarecida no mais alto grau, respeitando a escolha do nosso próximo. Porque normalmente a escolha até do nosso próximo sequer nos incomoda. O que nos incomoda é ver o diferente. Então,
aceitar, tolerar é um grande passo para abrirmos mão em nós dos preconceitos. Muito importante dentro do cristianismo, muito importante no mundo atual. Normalmente não temos condições de saber a justificativa que queremos trazer para cá, para tolerar, é porque nós não sabemos sequer o esforço que o nosso companheiro fez para estar ali da maneira como está. Talvez já tenha feito muito esforço, chegado ao limite para estar ali, seja no falar mal ao outro, seja na aparência, seja até na violência, mas já foi muito mais violento e ali ele está tentando melhorar. Na verdade, nós sequer sabemos o que o nosso espírito já fez para estar aqui nessa condição. E nós que temos acesso a livros, a codificação em livros maravilhosos da doutrina espírita. Não sei o que eu já fiz para estar aqui. Talvez eu já pudesse estar fazendo muito mais. E como posso então querer que o outro seja diferente do que é? Olhar para mim primeiro. Temos nós, espíritas cristãos, acesso a muitos recursos, muitos livros que nos ajudam. Só fazendo um pequeno parêntese, para ver a dificuldade que nós temos hoje, não é de agora, o evangelista Lucas, ao final do capítulo 9, ele nos narra uma pequena passagem que Jesus, já nos últimos dias de vida entre nós, vida material entre nós, ele caminhava em direção a Jerusalém e passa por uma aldeia de samaritanos e ali ele não é recebido. E os discípulos Tiago e João, então, incomodados com isso, perguntaram a Jesus: vamos então fazer descer fogo do céu sobre eles para acabar com aquela aldeia? Ou seja, não aceitando o diferente, não aceitando uma ação negativa, é claro, mas querendo exterminar com aqueles samaritanos. Tiago e João, que estavam ali já há 3 anos seguindo com Jesus. Mas a mensagem de Jesus, tão revolucionária naquela época e ainda hoje, que para seguirmos Jesus plenamente a mudança é muito grande, vamos ficar talvez até meio esquisitos, mas é uma busca, é um preço a se pagar. E Jesus vai esclarecer a eles que o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, e sim para salvá-las. Então, de maneira nenhuma nós podemos querer eliminar o nosso adversário, ou quem pensa diferente de nós. E como estávamos falando antes de citar essa passagenzinha de Lucas sobre reencarnação, eu queria trazer uma outra fonte aqui de consulta, saindo um pouco do Evangelho, que é do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, no excelente livro Atitudes Renovadas. No capítulo 3, ela fala da bênção da reencarnação. Tudo que nós sabemos, tudo que está na codificação, mas apenas para ser uma outra fonte. Ela fala que nós temos que aproveitar o momento da encarnação para amealhar, para conquistar valores imperecíveis que vão nos acompanhar sempre. Ou seja, a nossa passagem pela encarnação não é para só diversão, festa. Pelo contrário, é para buscarmos os bons valores, porque aqui é uma escola. Estamos aqui na escola. É a busca do aperfeiçoamento moral e a libertação dos atavismos perturbadores. Ela usou aqui o mesmo termo, atavismos perturbadores, que vêm lá do passado e de vez em quando brotam em nós como estão brotando esse nós contra eles. A viagem corporal, a reencarnação, é para a aquisição da plenitude, que vai nos levar à paz interior e à felicidade. E a paz interior, como atingir isso, né? Como chegar à paz interior? Precisamos tanto da paz, de ser pacífico. Isso é um treinamento. Não brigar, não ter raiva, tentar mudar esses sentimentos atávicos, negativos do guerreiro pelo pacífico, pelo tolerante. E o espírito, que é a nossa consciência, a nossa inteligência, ele comanda o corpo com disciplina e amor. Isso nos fala Joana. O espírito comanda o corpo com disciplina e amor. Então não dá para dizer, eu sou um cara altão, fortão, resolvo tudo comigo na força. Não é porque tem um corpo grandão que vai resolver tudo na força. Ou a moça, eu tenho um corpo lindo, eu tenho que expor tudo, o que é bonito é para se mostrar. Tudo é questionamento. Vamos pensar sobre isso, se o caminho é esse mesmo. Quem governa o corpo é o espírito. Como diz Joana, com disciplina e amor. E já que apareceu disciplina, eu vou trazer a frase que eu adoro de Emmanuel: a disciplina antecede a espontaneidade.
para tirar um pouco daquilo de que muita pessoa fala, o espírita não, o espírita gosta de sofrer, o espírita não tem sentimento, o espírita é robotizado. Não, nós temos a espontaneidade e a disciplina é aquela chavinha de controle, a espontaneidade para sorrir, para abraçar, para ajudar, para se doar. Isso aí é a disciplina da força, a razão da disciplina da força. Agora, a espontaneidade para raiva, para desforra, para fazer uma ou outra, aí a disciplina tem que ir lá e fechar essa passagem, que tem tudo a ver com Paulo de Tarso, em tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, somos capazes de praticamente fazer tudo, de acordo com a nossa inteligência, força, disponibilidade, podemos tudo, mas muito do que esse tudo que podemos fazer pode ser que magoe, venha a ferir um companheiro nosso. E Jonas nos fala que, de acordo com como o espírito conduz ao corpo, né, o uso que a gente faça do corpo, no limite que a gente leve ele vai nos devolver entre anseios e necessidades, de maneira gentil ou inquietações e sofrimentos. Ou seja, se o corpo é bem tratado, tem uma boa noite de sono, uma atividade física moderada, uma alimentação saudável, então o corpo deverá nos devolver de maneira gentil. Agora, se queremos fazer mais coisa do que o tempo deixa, comer demais, beber, usar drogas, etc., aí o corpo vai devolver com inquietações, sofrimentos e muita ansiedade. Então o espírito tem o objetivo de administrar a conduta do corpo, orientando os sentimentos na busca, temos esse manancial da doutrina espírita, na busca das emoções superiores. À medida que desenvolvemos as nossas sensibilidades, às vezes ficar sentado num parque ou num banco diante do calçadão da praia nos dá prazeres extremamente intensos, apenas de olhar, de observar. É quase como se já estivéssemos nos desprendendo do corpo e sentindo por todo o perispírito as sensações agradáveis à nossa volta. E de acordo com as nossas reflexões mentais, nossos pensamentos, a partir dos valores que nós cultivamos, nós temos palavras ditas, né, e atos realizados. E tudo isso vai desaguar lá no nosso futuro. É a lei, é o futuro inexorável que nos espera. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e dizemos voltará para nós. Para atenuar um pouco isso, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma instrução de espírito muito interessante que é o homem no mundo. Ele nos diz: purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais. Então, a purificação nossa é uma busca sem perturbação, porque pensamento fútil chega, pensamento de prazer material chega, mas que não sejam perturbadores. Que pela vigilância e oração nós possamos filtrar e superar aqueles que poderiam vir nos perturbar. E muito bacana que ele fala: elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais. Porque nós entramos em prece, buscando auxílio dos bons espíritos, mas se nós não nos elevarmos, se nós nos continuarmos com as aflições apenas materiais, ou seja, se nós estamos mais preocupados em fazer a oferenda diante do altar do que fazer as pazes, do que termos a vigilância do nosso comportamento, a nossa prece não vai na direção daqueles a quem nós direcionamos. Segue o instrutor: vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens, mas se renunciardes às banalidades e mesmo às necessidades do dia a dia, fazei com um sentimento de pureza que possa santificá-los. Ou seja, nós estamos no planeta da encarnação material, então vamos viver dessa forma, mas com cuidado, porque há necessidades e banalidades do dia a dia que eu não posso ficar assim: eu sou espírita, tem que abrir mão disso, eu sou espírita, não posso comer isso, eu sou espírita, não posso comprar aquilo. Não, é com sentimento de pureza, com a consciência do espírito que se esclarece e caminha bem. E aí eu só quero fazer o parênteses, porque o Divaldo Pereira Franco tem repetido em muitas de suas palestras alguns males da modernidade. E não é segredo nenhum, mas entra em choque com as orientações da nossa doutrina espírita. Né? Aqui fala banalidades e necessidades e banalidades do dia a dia. Então eu só queria chamar a atenção, porque é interessante quando a doutrina espírita nos incomoda um pouco. Então, a nossa doutrina espírita nos fala da posse do necessário, ou seja, a vida simples e a posse do necessário. Como estão nossos armários de roupas, de calçados, de material de cozinha, de prataria, pratos, né? Como estão? Estão cheios demais? Como é que está a posse do nosso necessário?
Não estamos aqui de maneira nenhuma falando para só ter 3 camisas Erics e 2 calças jeans, de maneira nenhuma, mas onde está o nosso bom senso? E o outro, que Divaldo nos fala, né? O primeiro é o consumismo, que tem a ver com a posse necessária, e o outro é o culto ao corpo, o culto à beleza física, ao narciso. E aí a vaidade, que em vários pontos do nosso evangelho fala para a gente ter muito cuidado com a vaidade. E como cremes, toques, cirurgias, etc., estão fazendo muitas modificações, essa busca, essa aflição que seja santificada, né? Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Mais uma vez aqui, para que a gente não tenha nenhum ato ou pensamento que possa entristecer aqueles que nos amam e nos dirigem. Indo de novo então à questão 459 do Livro dos Espíritos. A todo instante existem vibrações ao nosso redor. Bons irmãos querem nos ajudar, que nós então possamos deixar aberto o canal da nossa tentativa do bem, para que esses irmãos possam nos intuir e a gente ter mais a ideia de fazer o bem do que a revolta, mais a ideia de calma do que de aflição. Bem, conversamos então sobre vingança, tolerância, perdão, reencarnação, felicidade. São muitas buscas, muito autoconhecimento. Então, em quais lutas vale a pena entrar? Onde, por quais motivos vale a pena aplicar minhas energias e o meu conhecimento? Vale a pena, então, usar minha energia para enfrentar alguém? Ou ter coragem e energia para enfrentar a mim mesmo, me conhecer, para eu ser melhor? Sair da imersão da carne melhor do que quando aqui cheguei. Porque se eu não melhorei nada, ou se eu sair até com mais nervosismo, talvez tenha perdido um pouco de tempo. E nós, espíritas cristãos, temos esse todo manancial à nossa disposição. E depois dessa breve conversa, será que então vamos conseguir, a partir de agora, de melhor forma? É uma tentativa que nós já vimos tentando fazer. Mas agora, depois, fui convocado a trabalhar, para falar sobre isso. E depois, ao final, vamos conseguir combater os sentimentos que nos façam dizer, bem feito, mereceu isso? Ele tinha que ouvir umas verdades. Eu não devia ter deixado passar sem fazer nada. Um dia ele vai ter o que merece. Será que agora eu já estou capaz? Bom, agora então, eu vou terminar. Deixa eu botar aqui que é do livrinho, então tem que botar aqui o facilitador da leitura, né? Eu vou trazer do livro Mensageiros, de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, uma espécie de prece, poesia, que foi apresentado no capítulo 32 como um cântico, que André Luiz nos disse: no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime, oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis. Bom, eu aqui não vou conseguir fazer isso, mas queria partilhar com vocês essa leitura dessa prece, poesia, cântico, para a gente terminar agradecendo a Deus e pedindo muita luz por todos nós. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do Teu amor. Dá-nos Tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o Teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a Tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos Tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável a nossa esperança. Pai amado, somos as Tuas criaturas, raios divinos de Tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade e em Ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja em Teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em Teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em Tua criação infinita o sopro divino da eternidade.
Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Assim, então, agradecemos a oportunidade, rogamos muita luz, muita paz, muita saúde a todos. Assim seja.